Você se entregou a Deus, você está se esforçando para viver a vontade de Deus, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas talvez você tenha uma dúvida que em determinados momentos da sua vida com Deus, isso tem tirado a sua paz. E é uma das dúvidas e questionamentos que muitos cristãos têm, que é a pergunta: como ouvir a voz de Deus? Como eu sei que é Deus que está falando comigo, ou se é as minhas emoções, se é o diabo que está me guiando? Como eu tenho completa certeza que é o Espírito Santo que está me guiando e falando diretamente comigo? É sobre esse tema que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu vou explicar aqui algumas formas que Deus tem e Ele usa para falar conosco, mas é claro, depois da vinheta. Olá pessoal, eu me chamo Edson Umbelino, sou especialista em teologia simples e você está no canal Fundamentos da Palavra, o canal que mais simplifica a teologia. E como você sabe, né? De segunda a sexta-feira tem aqui os nossos conteúdos devocionais, as nossas aulas teológicas para fazer com que você entenda mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o tema: como ouvir a voz de Deus. Para explicar isso, né, até mesmo de forma teológica, primeiro eu tenho que contar para vocês a minha experiência pessoal. Como é que Deus falou comigo, como é que foi a minha conversão, e é sobre isso que eu quero falar no início desse vídeo. A minha conversão, ela começou ali um processo, né, com Deus em 2018. Para quem não sabe, eu sou filho de pastor desde o meu nascimento, mas com 17, 18 anos, após a morte da minha mãe, eu desenfreei no mundo, me entreguei aos prazeres carnais, e desde então eu me tornei ali um jovem que gostava muito de usar drogas, um jovem que foi para o caminho errado, né, ganhar dinheiro ilícito, um jovem que fazia sexos casuais, sem compromisso. Eu realmente fui totalmente contra a palavra de Deus. E o mais interessante é que eu ouvia falar de Deus na igreja quando eu era criança, adolescente, mas eu não conhecia verdadeiramente. Em determinado momento da minha vida, eu me lembro que eu estava em uma festa, eu gostava muito de ir para balada, em uma festa rave, e naquela festa eu tinha usado ali entorpecentes, eu tinha usado um pouco de droga já, estava ali um pouco fora do meu estado normal, porém, esse dia foi um dia inesquecível para mim. Porque quando eu estava ali em êxtase, dançando, ouvindo aquelas músicas eletrônicas, Deus falou comigo. E ele falou comigo através de uma voz audível. Ele falou exatamente aqui, ó, no meu ouvido. Eu consegui ouvir a voz de Deus claramente. E eu não estava pensando em Deus, eu não conhecia. A última pessoa, talvez, que eu estava pensando naquele momento, ou a última pessoa que eu pensaria seria Deus, né? Mas ele falou comigo, e a palavra que ele disse foi filho. Ele me chamou de filho. Eu parei naquele momento que eu estava dançando, olhei para um lado, olhei para o outro, e eu falei, meu Deus, tem alguém falando comigo. E a voz continuou. Era uma voz assim, suave, uma voz firme, mas não era uma voz que incomodava, era uma voz que você sabia que era alguém falando de fato, em meio a todo aquele barulho, aquela música alta, o pessoal dançando. E aí Jesus falou comigo, filho, olha ao seu redor. E aí eu parei, olhei ao meu redor, eu vi que tinha algumas pessoas dançando, e aí Jesus falou para mim assim, filho, você está no lugar errado. Eu vou te usar como referência, mas não é aqui. E aí eu me lembro que eu saí daquela festa, na época que eu namorava, né, com uma menina ali, há muitos anos atrás, 2018, e eu falei para ela, meu Deus falou comigo, e ela, mesmo sendo de outra religião, ela falou para mim, nossa, então esse Deus deve te amar mesmo, hein, porque para falar com você assim na rave, e ela acreditou em mim, e eu fiquei ali meio pasmo, né? Depois disso, ainda continuei na rebeldia, continuei fazendo aquilo que o diabo gostava, mas isso aí eu vou deixar para um vídeo específico do meu canal, o meu testemunho inteiro. Mas o que eu quero falar é sobre ouvir a voz de Deus, e Deus falou comigo de forma audível, eu conseguia ouvir uma pessoa falando comigo, como se fosse qualquer ser humano, mas uma voz mais firme e inconfundível. Eu sabia que era Deus, mesmo sem ele falar, sou eu teu Deus, ou sou eu, Jesus. Não, eu sabia que era Deus falando comigo, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente sabe que os três são um só. Então, naquele momento eu entendi que Deus realmente existia. Então, a primeira forma que Deus pode falar com você é de forma audível, que foi assim que ele falou comigo. Mas eu tenho que dizer para vocês, irmãos, que
na minha opinião, é a forma mais difícil. É muito improvável que Deus vá fazer isso com todos, tá? Na minha família, inclusive, tirando meu pai que é pastor, a minha mãe que era missionária, né, que faleceu há alguns anos, vítima de um câncer, eu entendo que na minha família eu acho que eu fui um dos únicos ou um dos poucos que Deus falou de forma audível, eu consegui escutar a voz de Deus. Mas também existem outras formas de Deus falar. Uma outra forma de Deus falar, e isso acontece muito de forma mais prática, é Deus usar um profeta, é Deus usar um vaso na sua igreja. Eu que vim de igreja pentecostal, eu faço parte também da Assembleia de Deus, então eu sempre estive envolvido ali na igreja pentecostal, e Deus sempre levanta ali profetas, né? Você que acredita, realmente existe profeta, realmente Deus usa pessoas que são verdadeiramente cristãos, que acreditam e seguem a palavra de Deus. Então Deus pode usar alguém para falar da sua vida, o que vai acontecer no seu futuro, do seu destino, livramento. Deus sempre pode usar alguém através também das profecias. A Bíblia diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. Então a visão para o seu futuro, né, o destino da sua vida é muito importante que Deus use também alguém para te ajudar a chegar até lá, para te dar uma direção. Isso pode ser através de um profeta entregando uma revelação, uma profecia para você, como também através de uma pregação, onde Deus usa ali um ministro para entregar uma palavra para a igreja inteira, mas de forma direta ou indireta, ela também serve para você, para te ajudar em determinado momento da sua vida. Outra forma que Deus tem para falar com você é através da palavra de Deus. Isso é muito importante, porque quando você lê a palavra de Deus, você entende verdadeiramente o que Deus pensa em determinados assuntos, né? Qual é a opinião de Deus, qual é a direção que Deus dá para você, por exemplo, em relação ao sexo antes do casamento, ao divórcio. Também tem situações que a nossa mente tem que se renovar para não viver de acordo com os costumes, né? Com os hábitos do mundo, né? Isso Paulo vai escrever e vai dizer. Então, você lendo a palavra de Deus, né? Como o salmista escreveu também, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, ou se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ali já é um aviso também para você não andar com pessoas que não processam a mesma fé que você, não parar nessas rodas, não se assentar com pessoas que escarnecem a palavra de Deus. Então, tudo tem na Bíblia. Se você ler também, desde Gênesis a Apocalipse, vai ter muitas falas ali do próprio Deus usando pessoas para direcionar você em determinadas fases e momentos da sua vida. Outra forma que Deus usa para falar com você é em determinadas situações que acontecem no dia a dia. Por exemplo, uma situação que aconteceu comigo, né? Eu voltando do trabalho, estava ali muito cheio a estação, muita gente. Eu estava cansado naquele dia, muito cansado. E eu pensei, meu Deus, que vida difícil ficar pegando esse metrô cheio, né? Lotado, é muito agoniante, é muito sofrimento. E aí do outro lado, né, do vagão ali, atravessando ali pro outro lado do metrô, tinha ali as pessoas que eram especiais, pessoas que tinham acesso de modo privilegiado por conta de alguma indeficiência física, por conta de algum problema, né, psicológico, ou até mesmo por falta de algum membro do corpo, enfim. E aí chegou ali uma pessoa que estava ali andando, era até uma pessoa ali de boa aparência, né, de rosto, se eu não me engano era uma mulher, ela estava ali andando ali, mas eu percebi que ela só tinha um braço e uma mão, ela não tinha a outra mão. E aí na hora dela pegar para mexer no celular, ela tinha que pegar com uma mão só. E ali o Senhor falou comigo. Falou, tá vendo? Você está reclamando aí de estar cheio aqui, lotado. E aquela pessoa que não tem uma mão, que não tem um braço, todo dia acorda com esse problema, que tem que conviver com isso o dia inteiro. Você ali é só por algum momento do dia, ou uma horinha ali do seu dia. Mas e aquela pessoa que tem ali o problema pro resto da vida? E Deus falou comigo através daquela situação. E me causou ali até um certo constrangimento. Então Deus fala também em determinadas situações. Não é à toa que para uma pessoa chegar ao arrependimento, várias situações que vão acontecendo na vida daquela pessoa, que Deus vai falando com ela, ó, essa amizade não é para você. Olha, esse relacionamento não vai te levar a lugar nenhum. Olha, essa forma que você está trabalhando não é certa. Deus vai falando no seu coração. E isso é muito importante entender também. E a última forma que eu entendo que Deus também pode falar com você é através de sonhos. Você vê determinadas situações na Bíblia que Deus falou através de sonhos, né? Inclusive através de José, você vê ali que Deus ele também tira o sono de Faraó, falando para ele que alguma coisa não estava certa, aí Deus vai lá e fala com José, e José revela aquele sonho.
mas também José já havia sonhado que ele seria governador, você já deve conhecer a história. Deus também falou com José, pai de Jesus, por sonhos. Então, ele fala ali com pessoas através de sonhos, já falou comigo também, coisas que iriam acontecer no meu futuro. Então, Deus, ele fala também através de sonhos. Então, é muito importante você estar em oração, você estar meditando a palavra, estar aí vivendo uma vida de obediência, para que quando Deus falar com você, você não se confundir. E uma outra informação importante, que você vai entender também, Deus, ele nunca irá falar com você se isso que ele estiver falando com você não estiver escrito na palavra de Deus. Então, se você ouvir uma voz que vai contra a palavra, que vai contra os princípios bíblicos, não é Deus que está falando com você, é o diabo, são as suas emoções, tentando fazer você tomar decisões precipitadas. Isso aconteceu com Sara e Abraão, quando Deus falou para ele que ele seria pai, que ele não teria nem mesmo que se deitar com ninguém, mas que Sara seria a mãe do seu filho. E o que aconteceu? Com o tempo, eles ficaram desesperados, as coisas não estavam acontecendo, e Sara incentivou Abraão a se deitar com Agar. Ou seja, quem que fez Sara fazer isso? Foi as suas emoções, foi o pensamento dela, as vozes negativas. Não foi Deus. Deus já havia falado, você vai ter filho, você vai gerar, e ela não acreditou. Então, você entendendo isso, vai ser muito importante para que você não tome decisões erradas, para que você não se precipite e para que você viva uma vida de agrado com a palavra de Deus. Amém? E eu, sinceramente, fico feliz que você chegou até o final desse vídeo. Você que não é inscrito no canal, ó, se inscreva aqui agora, deixa o seu like, ativa o sininho, porque semana inteira tem conteúdo novo aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.